Agora, qual é a real intenção do seu coração? Qual é o objetivo daquele processo inteiro? Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso estudo devocional. Espero que você esteja animada, porque o estudo dessa semana está muito especial, está muito forte, muito confrontador, né? E com grande potencial de mudar nossos comportamentos e as nossas intenções, tá? Você vai aprender muito hoje também. O tema do nosso devocional nessa terça é: pare de usar a manipulação como ferramenta. Nossa, às vezes a gente faz isso, né? E a gente precisa parar. E a gente vai aprender sobre isso no livro de Juízes, capítulo 16, versículos de 10 a 14. E eu desejo muito que Deus fale ao seu coração, tá bom? Senhor, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da tua palavra, de ouvirmos a tua voz, e eu quero me colocar como instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida de tantas. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós e fala o nosso coração nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. Juízes 16, de 10 a 14, diz assim: disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Veja, 4 versículos que trazem muita coisa para nós, muito ensinamento. E eu também quero falar aqui não só de Dalila, mas de Sansão. Ontem a gente praticamente só falou de Sansão, né? Mas hoje eu vou falar dos dois. Primeira coisa que nós precisamos aprender como Sansão aqui, tá? Na verdade, não aprendeu como Sansão, porque ele não aprendeu, né? Mas o que é que a gente precisa pontuar na história aqui? Não sei se vocês perceberam no texto, tinha umas palavras meio difíceis, né? Até eu me bananei um pouquinho. Mas Sansão, ele era, Deus que me perdoe, um abestalhado muitas vezes. Não era não, porque vamos lá. Tava Dalila ali, dizendo tudo pra ele. As coisas acontecendo de forma que prejudicavam ele. E aí, ele continua enrolando ela. Agora, a gente também não pode dizer, vamos aqui abrir um caso de família, qual era a intenção de Sansão e Dalila. Porque eu fico pensando, Sansão também, ele poderia deixar levar Dalila. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu disse, eu vou soltar aqui para ver até onde é que ela vai, não é? Mas, sendo positivo ou não, a questão é interessante. Se esse tivesse sido, e não tenho nenhuma evidência teológica de que era isso, tá? Mas vamos lá. Se esse tivesse sido o objetivo, a real intenção de Sansão, vou aqui falar, enrolar Dalila também para ver até onde ela vai, ele estava pecando. Por quê? Porque ele estava mentindo. Ela fazia uma pergunta e ele respondeu como uma mentira. Então não sei até que ponto é vantajoso para ele. Ele continua errando diante de Deus, tá? Mas uma coisa interessante, ele tinha algo que Deus tinha dado a ele. E por conta do amor, por conta da paixão que ele sentia por Dalila, ele sim se deixava envolver, mesmo que com um certo controle, porque ele não entregava tudo de mão beijada. Mas o tempo que ele perdia naquela enrolação, naquele nhenhenhê, ele não poderia, seja sincera comigo, tá fazendo outra coisa mais útil, não poderia já ter olhado e dito assim a Dalila: Dalila, eu tô achando que você tá um pouquinho aqui espertinha demais, eu não tô gostando, né? Como um cabeça, eu acho que você não tá procedendo da forma certa, essa relação não pode continuar, né? Ele priorizar aquilo que Deus estava dando para ele, porque a força de Sansão era uma força que vinha de Deus, e o que ela estava querendo era tirar o que Deus tinha dado a ele, para suprir os seus próprios desejos, porque se ela entregasse a real força de Sansão na mão dos homens filisteus, o que é que iria acontecer? Ela ia ganhar dinheiro, ela ia ganhar, né, um bem material, e era essa a real intenção de Dalila. Mas o que é interessante aqui? Que Sansão, ele não se posiciona. No primeiro sinal que ele recebeu, ele não se posicionou. E aí Dalila dobra a aposta, ele continua sem se posicionar. E aí Dalila faz pela terceira vez, ele continua sem se posicionar. Vai enrolando ela. Mas até onde isso é inteligente de fato, né? E o que é interessante aqui na perspectiva de Sansão? Que às vezes nós somos como ele. Nós vemos as coisas acontecendo e a gente vai levando com o objetivo de vou ver até onde fulano ou fulana vai, né?
troco de quê? Qual é o tempo que você está perdendo com isso? Podendo estar fazendo algo muito mais frutífero, o seu chamado, o seu propósito, ganhando dinheiro, ajudando pessoas, sim ou não? Não é verdade? Então, às vezes, a gente se comporta como Sansão também, se essa fosse a intenção dele, tá? Porque eu não tô dizendo que é, eu acredito realmente que Sansão, nesse contexto aqui, tava só enrolando porque não queria dizer, mas também não queria se indispor com a mulher que ele gostava, que ele amava. E quantas vezes nós também não fazemos isso, né? A gente fica em cima do muro, a gente nem se posiciona com a verdade diante de Deus, mas também não se posiciona com a verdade diante dos homens, diante de um cliente, de um fornecedor, de um marido, de um amigo, de uma amiga. Por quê? Porque a gente não quer se indispor com ninguém, mas não se indispor com os homens por conta de Deus é ser contra Deus, né? E isso deve ser muito claro na nossa mente, tá? Então a gente não deve agir como Sansão. E na perspectiva das atitudes de Dalila, a gente também vê que há uma postura errada e muitas vezes nós nos assemelhamos a ela. Como? Quando nós usamos a manipulação e a nossa influência só para o nosso bel prazer e esquecemos que pode prejudicar o outro. Veja, ser uma mulher influente não é errado. Você saber convencer alguém não é errado. Converter alguém não é errado. Agora, qual é a real intenção do seu coração? Qual é o objetivo daquele processo inteiro? O objetivo de Dalila era se dar bem. Você pode querer se dar bem? Pode. Há algum erro e pecado você querer se dar bem? Claro que não. Agora, quando você quer se dar bem, prejudicando alguém ou se fazendo de doida, aí sim, é errado. Quando você quer se dar bem com traição, sim, é errado. Quando você quer se dar bem, tirando vantagem, fazendo com que outras pessoas estejam em desvantagem, sim, isso é errado. E era exatamente isso que Dalila estava fazendo. Ela queria se dar bem, tirando algo de alguém. Então veja, às vezes a gente se comporta como Dalila. E eu não estou falando de grandes vantagens, não. Às vezes é numa discussão, não é? Às vezes é numa relação familiar, numa relação de amizade, numa relação profissional. Em algum momento da vida a gente vai se ver nesse lugar. E aí a gente tem a oportunidade de escolher qual postura adotar. E eu desejo que você não use a sua influência para manipular e para prejudicar alguém, assim como Dalila fez. E veja, nós precisamos estar sempre vigilantes porque nós estamos também vulneráveis a este lugar, tá? Então, que Deus possa realmente falar ao seu coração, que você não use a manipulação como ferramenta, que você peça para Deus sondar o seu coração para que você não seja frouxa, como Sansão foi em muitos momentos, que você também não seja articulada negativamente, manipuladora, como Dalila foi, para que Deus seja glorificado nas suas escolhas, na sua postura, que as pessoas vejam Deus em você, e não que elas achem que estão vendo Deus em você, porque na verdade, lá na frente a resposta vem, né? E pode ser vergonhoso não só para você, mas também envergonhar o nome do Senhor. Então que essa palavra fale ao seu coração, que você possa trazer mais mulheres para o devocional, para que elas possam ouvir e serem edificadas. Se você está me ouvindo no Spotify, quero te convidar para me seguir no Instagram também, @MicaelaFerreira, e eu tenho certeza que você vai ser edificada não só com os devocionais diários, mas com todos os conteúdos que eu compartilho, com um único objetivo: construir um grande movimento de mulheres que constroem negócios no centro da vontade de Deus. Porque esse meio é muito propício para corromper o nosso coração. Mas se a gente coloca o nosso coração no lugar certo, com certeza Deus é exaltado e glorificado e a gente prospera. Não saia ainda desse vídeo, porque se você é um empreendedora e quer se posicionar de uma forma inteligente e estratégica e otimizar os seus resultados, eu tenho uma solução para você. No próximo dia 25 de agosto vai iniciar a 4ª turma da minha mentoria Divinas, Empreendendo com Propósito. Uma mentoria sobre mentalidade e influência 100% pautada na palavra de Deus, onde nós focamos em 4 pilares essenciais: inteligência emocional, sabedoria financeira, marketing de conteúdo com foco em rede social e network, construindo conexões valiosas. Se você quer aprender a se posicionar de forma estratégica dentro e fora do digital, não pode ficar de fora da mentoria Divinas, que já transformou muitas empreendedoras, e a próxima é você. Estou te esperando. Clica no link que está na minha bio, faça a sua aplicação e eu mesma vou entrar em contato com você. Que Deus te abençoe muito, que Ele te dê uma excelente terça-feira. Beijo grande, tchau, tchau.